A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho no meu coração é que o programa de hoje será de grande relevo espiritual para as nossas vidas. Temos a alegria de receber o pastor Rael Silva, pastor setorial em Embu das Artes, setor 40. Pastor Rael, que alegria te receber. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. A paz do Senhor, pastor André. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, podendo participar desse programa Confradesp em Revista. Eu tenho assistido algumas vezes e louvo a Deus pela vida daqueles que já passaram por aqui, contando um pouco das suas experiências, da maneira como Deus tem lhe trazido ao ministério. E eu estou aqui também para compartilhar, nesse momento, algumas experiências que Deus tem nos dado nessa longa trajetória servindo a Deus. Pois é, pastor Rael, e nós estamos ansiosos para conhecer a sua história, a sua trajetória, os grandes feitos que o Senhor Deus tem realizado na sua vida, na sua família e, sobretudo, em seu ministério. O Confradesp em Revista, pastor, é um programa que às vezes a gente chora, a gente dá risada, a gente se alegra no espírito, é uma atmosfera aqui muito espiritual e eu tenho certeza que todos os irmãos que estão nos acompanhando agora serão edificados por Deus através da sua vida. Amém, querido. Eu sinto essa liberdade, pastor André, porque a gente sente aqui uma coisa tão natural, como vocês têm sempre apresentado, de uma forma simples, mas falando o que é real, né? Glória a Deus. Falando aquilo que a gente realmente viveu. Sim. Porque o que Deus tem feito na vida da gente, não há explicação, né? Com certeza. Eu, por exemplo, tenho algumas experiências que eu não tenho como explicar por quê. É mistério de Deus. É mistério. E mistério não se explica. Não. Mistério se vive e ali pode contemplar o sobrenatural da parte de Deus. Com certeza. Pastor Rael, nós queremos conhecer um pouco da sua história. Conte para nós como que foi a sua infância. Eu sei que o pastor é natural do estado da Bahia. Da Bahia. Conte para nós um pouco, o senhor vem de um lar cristão? Sim, pastor André. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus, servi a Deus toda a minha vida. E falando um pouco da minha infância, eu fico, às vezes, eu paro, eu e minha esposa, né? A gente começa a comentar algumas vezes, porque a vida da gente é um milagre, né? Verdade. É um milagre, literalmente um milagre. E quando eu me recordo a forma como a gente viveu quando criança, sem qualquer condição, sem qualquer recurso, e hoje a gente está aqui, eu só posso agradecer a Deus e vendo isso como um milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus. Porque a nossa infância foi marcada por sofrimentos, muito sofrimento. Sim. Uma cidade onde eu fui criado, chamada Santa Cruz da Vitória. Para você ter uma ideia, nem água encanada tinha nas casas, né? Meu Deus. A cidade tinha um chafariz no centro e toda a água que era consumida nas casas se buscava nas latas, né? A mulherada ia no chafariz, uma torneira, por sinal, bem fraquinha, né? Ficava tempo para encher aquela lata. E eles traziam lata, baldes de água para casa, para ter água em casa. Então era uma cidade realmente muito pobre, muito difícil. A gente não tinha recursos. Então a gente viveu de forma milagrosa. Sim.
E Deus nos deu, a minha esposa fala assim, vocês são tudo forte, tudo grandão. Na verdade, é mistério, né? Sim. Deus que realmente nos fez assim. Então eu louvo a Deus pela minha infância porque, apesar de todo esse sofrimento, nós não saímos da igreja. Sim. A gente servia a Deus. Que bênção. E era uma igreja muito abençoada, muito avivada e muito firme no ensinamento, na doutrina. E nós fomos formados assim, dessa forma, né? Sim. Nesse padrão de ensinamento, de bastante rigidez. E essa rigidez nos fez ficar firme. Sim. E eu só agradeço a Deus por todo aquele cuidado que os pastores tiveram conosco naquela época, né? Glória a Deus. E eu fui batizado nas águas aos 15 anos de idade, né? Servindo a Deus lá nessa cidade. Sim. E eu sou grato a Deus pela minha infância. Que bênção, pastor Rael. E assim, o senhor comentando a sua infância, pelo prisma natural, né? Pela ótica humana, quem olhava lá para a cidade de Santa Cruz da Vitória poderia dizer, certamente os habitantes aqui não vão muito longe, não vão ter um futuro. Mas olhando para hoje o que Deus tem feito na sua vida, dá para glorificar o nome do Senhor, né? Dá para a gente dizer o que está escrito lá em Salmo 118, versículo 23. Tudo isso quem fez foi o Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Verdade. Pois é, o nosso Deus é um Deus dos improváveis, né? Com certeza. Esses dias atrás, pastor André, eu estive na Bahia, ao ano passado, se não me foge a memória, e eu tive a oportunidade de passar nessa cidade, né? Sim. Onde eu fui criado. E poder recordar um pouquinho, né? Os tempos que lá vivi quando criança, quando adolescente, e pensar um pouquinho como Deus faz, né? Pois é. Realmente improvável. Eu era um desses que jamais tinha qualquer possibilidade de estar aqui hoje falando contigo, participando desse programa, servindo a Deus em um ministério tão maravilhoso que é o Ministério do Belém. Ter um pastor como o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é um homem de Deus, um pai amoroso. Uma referência. Uma referência não só nacional, mas mundial. Sim, com certeza. A gente saber que faz parte de um ministério como esse. E eu louvo a Deus por estar aqui. É milagre. É só Deus para fazer isso, né, Só pastor Deus. Rael? Tirar um homem lá da cidade de Santa Cruz da Vitória, interior da Bahia, que não tinha recursos, que não tinha nem água encanada, traz para São Paulo, coloca entre grandes autoridades espirituais. É só o nosso Deus para fazer essa grande obra. Verdade. E pastor Rael, eu soube que por fontes fidedignas... Um fato interessante que ocorreu quando o pastor foi batizado com o Espírito Santo. O pastor ainda tinha 15 anos de idade, era um adolescente, mas eu soube que o pastor estava em disciplina. Disciplina, exatamente. E como que foi, pastor, que aconteceu esse mistério? Olha só, o pastor André, naquela época, como eu já disse, a igreja era bem rigorosa, né? Sim. E pra você ter uma ideia, até brincar com bolinha de gude já era pecado, né? Sim. E eu fui disciplinado por uma brincadeira lá, e quem era disciplinado naquela época não podia participar dos cultos de oração, culto de ceia, que era de portas fechadas. Então só quem estava em comunhão com a igreja que podia participar. E eu, como estava em disciplina, eu não podia participar. Nenhum trabalho de oração. E acontecia que nós tínhamos todos os meses uma vigília em uma fazenda próxima à cidade. E a gente ia. Eu fui meio que desavisado e eu não era para ter ido por conta de estar em disciplina. Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, o pastor, que era o pastor da congregação, o pastor Levi, ele disse, você não poderia ter vindo, você não está em comunhão com a igreja, você está em disciplina, você não podia vir. Então, naquela época, as orações eram um período de 1h30, às vezes 2 horas, né? Nas vigílias. E depois de um período de 1h30, 2 horas, tinha um intervalo
Naquele intervalo, os irmãos contavam algumas experiências, alguma revelação, alguma visão que teve. E sempre acontecia. E nesse primeiro período de oração que eu estava presente, foi uma oração normal, não houve nada de sobrenatural. E o pastor me chamou de canto e disse, olha, pode ser que a sua presença aqui tenha trazido qualquer impedimento. Então, no segundo período de oração, você não vai participar. Você vai ficar de fora. Só que era uma fazenda, uma casa completamente fechada, e eu, para ficar de fora, eu tinha que ficar... Aí ele me mandou ficar dentro do carro dele, que era uma rural, e eu fiquei dentro do carro do pastor Levi, durante o período do segundo período de oração. Terminou aquele segundo período de oração, também foi normal como o primeiro, não houve nada de sobrenatural. E ele então me chamou e disse, olha, você vai participar do terceiro período de oração, só que você vai ter agora um desafio, você vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Se Jesus te batizar, você está em comunhão com a igreja. Aí sua prova termina aqui. Então a benção seria dupla, hein? Aí foi um desafio. Eu aceitei de coração e fui buscar com muita vontade. Orei com dedicação e Jesus me batizou naquela madrugada. Glória a Deus. Foi um momento inesquecível. Inesquecível. Eu imagino. A alegria foi tão grande, porque o batismo com o Espírito Santo traz a gente um gozo. Parece que você vive um pouco do céu, né? Sim. É uma alegria inexplicável. E eu senti isso. Então, todo aquele sentimento talvez de tristeza, de não poder participar, ou a questão da disciplina, tudo aquilo acabou, zerou. Sim. E minha vida realmente foi uma bênção. Graças a Deus. Glória a Deus. E pastor, aí o pastor entrou em comunhão com a igreja. Aí é porque em comunhão com a igreja, na próxima ceia já participei. Em comunhão e cheio da presença do Espírito Santo. Exatamente. Então o pastor voltou em comunhão cheio da glória. Animado, alegre, feliz. Glória a Deus. É. E depois teve alguma outra situação que o pastor entrou em disciplina novamente ou não? Não, graças a Deus não. Eu aprendi a lição. Glória a Deus. E servi a Deus durante todo o período que eu fiquei na Bahia. Eu saí da Bahia com 20 anos de idade, né? Sim. Depois, sempre servindo a Deus. E vim para São Paulo, no ano de 1980. E qual o motivo, pastor, do senhor vir para São Paulo? O senhor tinha familiares aqui? O senhor veio a passeio? Ou já tinha algum projeto? Eu vim exatamente para tentar uma nova vida, né? Sim. Porque a gente não tinha nenhuma perspectiva lá, né? Não tinha emprego, não tinha nada para... Então eu vim para São Paulo. Na verdade, eu não tinha, senão um primo. Eu tinha aqui em São Paulo um primo que eu não conhecia. Eu tinha o endereço dele, a minha tia me deu o endereço. E eu vim procurar ele aqui em São Paulo. Aqui eu encontrei, exatamente na região de Interlagos. E ele era gerente de uma empresa, né, uma pequena empresa. E ele me deu emprego lá, eu trabalhei alguns meses. E daí comecei a me virar. E Deus foi abrindo portas, né, depois de outros empregos, enfim. E continuei até me casar. E as coisas mudaram, graças a Deus. E quando o senhor chegou aqui em São Paulo, o senhor procurou algum ministério, alguma igreja para congregar? Interessante, André, que quando eu vinha de São Paulo, da Bahia para São Paulo, eu vinha no ônibus, não sei se você se lembra da São Geraldo. Era a empresa que fazia esse trajeto da Bahia para São Paulo. Eu vinha no ônibus orando a Deus, pedindo para que Deus preparasse uma igreja para mim me congregar. Sim. E eu não sabia onde eu ia congregar, como seria, né? Então eu vinha pedindo, Senhor, prepara um local, uma igreja para me congregar. Lá nessa empresa que eu fui trabalhar, o primeiro serviço que o rapaz me deu foi para trabalhar de ajudante no caminhão que fazia entrega. Sim. E quando o caminhão saía da empresa, ele passava pela Avenida Rubens Montanari de Borba, onde fica a Igreja Assembleia de Deus de Cidade Dutra. Então eu passei durante a semana várias vezes de frente àquela igreja e olhando e digo, eu vou vir aqui domingo, eu vou vir aqui. Sim. Quando foi no domingo que eu estava de folga, eu fui para lá, era de manhã, escola dominical, e fui recebido lá. Se eu não me foge a memória, foi no mês de agosto de 1980. Sim. E ali fui bem recebido, de manhã na escola dominical, aí à noite eu voltei para o culto e passei a congregar ali, na igreja Cidade Dutra.
foi onde minha história em São Paulo começou. E a Cidade Dutra, pastor, essa congregação que pertencia ao setor 8, né, Cidade Ademar, Exato. Hoje é a sede do setor 109, Interlagos, exatamente. Inclusive, nossos irmãos de Interlagos que estão nos acompanhando, eu recebo aí o nosso abraço e a nossa gratidão pela audiência de vocês. O pastor Cássio, que já esteve aqui conosco em uma outra oportunidade, é uma pessoa muito querida pelo nosso ministério. Um amigo. Pois é. E o pastor foi bem recebido lá nessa congregação? Fui bem recebido, pastor André, e inclusive eu guardo comigo a minha história em São Paulo. Não tem como deixar fora a Igreja Cidade Dutra, porque na Igreja Cidade Dutra eu aprendi muita coisa. Lá eu comecei fazendo parte dos trabalhos, depois me envolvi com o trabalho de jovem, e depois eu passei a dar uma participação na escola dominical. E naquela época a Igreja Cidade Dutra era uma igreja avivada, tinha uma orquestra e um coral muito bonito. Glória a Deus. Aliás, tem uma história, não sei se você já ouviu falar, que o coral de Cidade Dutra foi um dos corais que ficou marcado pelo fato do pastor Cícero Canudo de Lima, em uma vez ouviu o coral cantar e mandou repetir o hino, que ele nunca era de fazer isso, né? Sim. Ele mandou que o coral cantasse novamente o mesmo hino, que ele gostou muito. Era um coral muito dedicado. Hoje ainda tem o coral, tem a orquestra, e muitos deles já dormiram no Senhor, né? Sim. Mas era uma igreja muito dedicada na área da música e do louvor. Que benção. E o senhor já foi se envolvendo ali nos departamentos, foi se envolvendo com a igreja, trabalhando para Jesus? Fui me envolvendo. Lá eu conheci a irmã Regina, namoramos, casamos, né? O pastor fez meu casamento, o pastor Antônio Ernesto de Oliveira, né? E foi um grande homem na minha vida. E ele me ensinou muita coisa. E ele me fez o meu casamento, me apresentou meus 5 primeiros filhos que nasceram quando eu estava morando lá. Glória a Deus. E me separou ao diaconato, me separou a presbítero. E eu passei a ser o pastor daquela congregação depois. Eu saí de lá porque o pastor me transferiu para o Parelheiros, né? Mas foi assim que eu saí de lá da Igreja Cidade Dutra, sendo transferido como dirigente para a Igreja do Jardim dos Álamos, onde era a sede antigamente do setor de Parelheiros, né? E foi assim que eu saí de lá. Pastor Rael, que interessante. O senhor chegou aqui em São Paulo, foi congregar em Cidade Dutra. Lá o senhor já foi se envolvendo com os departamentos, conheceu a sua Rebeca, né? A esposa, a irmã Regina, né? E tem um mistério com essa família, irmãos, vocês que estão nos acompanhando, que é a família dos 9R. Pastor Rael, é a esposa Regina, aí os filhos são, eu até anotei aqui porque são 7 filhos. 7. É a Regiane, a Rosimeire, o Rodrigo, o Rudinei, a Rosane, o Ricardo e o Rafael. Família dos 9R. Dos 9R. E o pastor ali foi consagrado naquela congregação e passou a dirigir. Passei a dirigir lá. E como que foi, pastor, para o senhor receber essa responsabilidade? Porque às vezes, né, o entendimento que a gente tem é que às vezes quando o obreiro é formado em um lugar, às vezes as pessoas sempre esperam um pastor, um dirigente de congregação que vem de fora. Mas alguém ali da própria igreja sendo empossado como dirigente daquela congregação, como que foi a recepção da igreja? Olha, pastor André, é interessante essa pergunta que você me fez, porque eu me recordei aqui agora de algumas coisas que acho que é bom a gente contar. Sim, claro. Você sabe que numa situação dessa, você se sente meio dividido, né? Uma parte das pessoas te dá aquele apoio, te dá aquele parabéns, mas uma parte não concorda, não aceita muito, pelo fato de ter visto você ali como um rapaz solteiro, participou de todos os trabalhos, namorou ali, casou ali e tal. Então é meio complicado. Teve um pouco de rejeição? Teve uma parte, eu não posso deixar de falar aqui, que teve um casal, por sinal o casal mais experiente que tinha na igreja, um casal assim, casal nobre. Eles tinham idade de ser meu pai, os dois. Tinham idade de ser meus pais.
Ele me chamou assim de canto, o casal, e disse assim para mim, disse, olha, você sabe que pastor é pai. Nós temos idade de ser seus pais, mas a partir de hoje você é o nosso pai. Desse jeito, você é o nosso pai. Meu Deus. Então nós estamos aqui para te obedecer em tudo que você quiser. Glória a Deus. Tudo que nos mandar, nós estamos aqui para te obedecer, porque você, a partir de hoje, na condição de pastor, você é o nosso pai. E aquilo me deu força. Glória a Né? Deus. Em contrapartida, tinha um obreiro que ele ficou meio chateado, porque acho que ele desejava ser o pastor de lá. E ele, então, fazia uma oração em voz alta por mim, e Sim. aquela oração me deixava incomodado. Ele dizia assim, oh Deus, ajuda o teu servo, tu sabe que ele não tem experiência nenhuma, ele não tem condição de estar aqui à frente desse trabalho. Meu Jesus. E eu ouvi aquela oração e falei, oh Jesus, tem misericórdia. E orando alto. Orando alto, toda a igreja ouvia. Jesus. Ele não tem condição, Jesus, tu sabe que ele não tem capacidade de estar aqui à frente desse trabalho. E eu escutava e ficava quieto, mas Deus foi me dando graça e com o passar do tempo as coisas mudaram, né? Porque quando Deus tem uma chamada na vida da gente, Ele mesmo te dá graça, capacita, né? Sim. Dá condição de você desenvolver a chamada. Pastor Rael, agora observando o seu ministério, e eu sou um admirador, né? Acompanho o pastor nos trabalhos lá no setor 40, como também aqui no Belém. O nosso presidente, nas reuniões de obreiro, escola bíblicas de obreiro principalmente, sempre confere ao pastor uma oportunidade para louvar. E a gente percebe que o pastor tem esse dom. O pastor começou primeiro pastoreando, pregando ou louvando? Pastor André, eu comecei pastoreando, eu comecei só fazendo trabalho de obreiro mesmo. Acontece que eu nunca tinha descoberto que dava para cantar. Eu não sabia que dava para cantar. Eu não tinha descoberto esse lado. Sim. Mas a dificuldade, não sei se você já viu um provérbio que diz que a dificuldade faz o sapo pular, né? Olha aí, ó. E eu fui para o interior, e no interior eu dirigi algumas congregações que não tinha quem ajudasse, né? Sim. Então você tem que tocar, cantar, pregar, evangelizar. Então era trabalho pequeno, dificuldade. E eu então, na tentativa de cantar os hinos da harpa, eu ensaiava em casa muitos hinos, pegava a harpa e cantava 10, 20 hinos assim, um atrás do outro, para aprender os hinos e também me preparar para cantar nos cultos. E foi aí que eu fui descobrindo que dava para cantar. Na época, quando a gente não tinha instrumento, então a gente comprava aqueles playbacks de hinos da harpa. Sim. E cantava com a ajuda do playback. E isso foi desenvolvendo na gente aquele desejo, aquela vontade de cantar, enfim. E terminei cantando algumas vezes, mas nunca tive essa pretensão de ser cantor. Até tive algumas propostas para gravar e tal, mas eu nunca pensei nisso porque eu sempre levei em consideração a minha chamada pastoral. Eu valorizo muito, eu falei, se eu for gravar um trabalho, na época que se gravava CD, disco, né? Eu vou terminar me atrapalhando, né? Sim. Com o ministério. Então eu terminei não aceitando essa proposta. Mas um dia o pastor descobriu que a gente cantava e o pastor passou a me dar algumas oportunidades. Nunca me esqueço que um dia a gente estava no aniversário de um pastor setorial aqui em São Paulo, e por sinal ele é cantor também. E hoje ele não está mais no nosso ministério, né? E lá tinha bastante cantores. E eles cantaram, porque o pastor setorial era cantor, né? Conhecido no Brasil. E tinha bastante cantores. E eu estava sentado lá atrás, que a igreja estava muito cheia. Daí a pouco veio um diácono e falou, o pastor Rosário falou para você se preparar que você vai cantar. Rapaz, aquele dia quase que eu caí das pernas. E eu louvei a Deus, até hoje está no YouTube esse louvor. E foi assim, foi muito bom, eu senti assim a alegria do pastor em ouvir a gente louvar a Deus, né? E aquilo me deu aquele ânimo assim. E eu sempre louvei a Deus, mas não sem pretensão de ser cantor, não, é só para louvar a Deus mesmo, sem qualquer outro tipo de pretensão. Pastor, a gente percebe que o senhor tem muitos dons, né? Muitos talentos, né? Porque eu disse que o senhor é pastor,
pregador, cantor e também, né, havia me esquecido, o pastor também é músico. Qual que é o instrumento que o senhor toca? Na verdade, eu toco bem pouco violão, né? Sim. Mas é bem pouco, não me arrisco a dizer que sou tocador não, porque é pouco que eu toco. É muita humildade, viu, irmãos? Isso é característica de uma pessoa humilde. Mas, pastor Rael, o bate-papo está tão gostoso, está tão agradável, e eu não posso avançar aqui na conversa sem pedir para o pastor dar uma palhinha, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí pela rádio, pelo canal da Confradesp no YouTube, os irmãos que admiram o pastor Rael também como cantor, e a gente quer saber, tem algum hino, pastor, que marcou a sua vida, que marcou a sua história, que o pastor gosta, se identifica, só para dar uma palhinha para nós? Uma pena que o pastor não trouxe o violão, mas vai no playboca mesmo. Rapaz, essa é a tarefa mais difícil, né? Cantar assim, sem acompanhamento. E, na verdade, o pastor André, eu estava pensando aqui, tem muitos hinos que eu gosto de louvar a Deus e que marcou assim, sabe? Por exemplo, aquele hino que a gente... O nome do hino é De Joelho a Teus Pés. Sim. É aquele hino que fala do sonho, sonhei com um lugar chamado céu e tal. Mas ele é um hino assim bastante cheio de voltas, né? Mas eu estava esses dias louvando a Deus com um hino que é muito conhecido, todo mundo conhece. E eu acho assim, a história linda, que é o caminho de Emaús. Sim. Você conhece, né? Demais. E eu acho esse hino, assim, a história do hino, que após a ressurreição de Cristo, aqueles discípulos que estavam seguindo para Emaús, eles comentavam acerca da morte de Cristo. E o assunto deles era, assim, de uma preocupação, como quem diz, ele morreu e agora nós perdemos nosso tempo em segui-lo. Mas enquanto eles falavam, de repente, um personagem aparece e começa a conversar com ele. O que vocês estão falando? E eles então disseram, tu és estrangeiro que não sabe do que tem acontecido nos últimos dias. E aí o Senhor Jesus disse, quais? Eles, da morte de Jesus, hoje é o terceiro dia e fim dele que ele morreu. E então Jesus começa a falar para eles desde o profeta, desde Moisés e vai discorrendo ali a Bíblia com eles. E a palavra de Jesus encheu o coração deles de gozo, né? Sim. Eu acho bonita esse hino, apesar de ser tão antigo, que é aquele hino que diz assim, 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que benção, pastor. Olha, dava vontade de continuar ouvindo esse louvor. Nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, se querem ouvir pastor Rael louvar, acompanha os trabalhos da nossa igreja, reunião de obreiro, escola bíblica. Nosso presidente sempre confere uma oportunidade ao pastor Rael e é sempre uma alegria, pastor, te ouvir louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. E é interessante que o pastor, comentando aí um pouco da sua história, o pastor nem sabia que era cantor. Não. Mas a necessidade te fez se tornar um cantor. E a nossa caminhada cristã, pastor, parece que é assim, é cheio de surpresa, né? O saudoso pastor Severino Pedro, ele foi meu pastor lá no setor 11, em São Mateus, e ele comenta que um dia foi fazer uma visita simples, né? Aquela visita de domingo à tarde, a uma senhora que estava muito debilitada na cama, uma pessoa muito simples, desprovida de recursos financeiros, e foi com um pequeno grupo de irmãos fazer a visita para aquela senhora.
E naquela visita, Deus usou um vaso e falou para ele: eu estou te dando um dom hoje. E ele falou: meu Deus, que dom será que é esse? E ele falou que a partir daquele dia, ele começou a escrever. Ele se tornou um escritor. E ele falava que quando ele sentava na cadeira, pegava uma folha, uma caneta ou até mesmo no computador, vinha aquela inspiração do céu que ele não conseguia explicar. Glória. A inspiração que vinha do céu e ele começava a escrever. Então é assim a nossa caminhada, né? Às vezes a gente nem sabe, mas Deus já está preparando um dom para nos entregar e a gente exercer na obra do Mestre. E aproveitando isso, pastor André, seria bom que a gente falasse, porque há muitas pessoas que eles têm o dom e não sabem. Olha aí, ó. Não é? Sim. Por isso que a Bíblia manda despertar o dom que há em nós. Sim. Às vezes a pessoa tem o dom para cantar, mas nunca se esforçou, nunca se dedicou. Sim. Outros têm o dom de pregar, mas fica preso ao medo, à timidez. Né? Precisa realmente pôr em exercício esse dom, porque Deus quer usar cada um de nós de alguma forma, né? Com certeza, pastor. E é interessante até a gente entrar nesse assunto, porque existem pastores, né? Eu não sei se é o termo correto que eu vou usar, mas parece que eles são exploradores de talento, exploradores no bom sentido, que às vezes tem um jovenzinho tímido, mas ele já enxergou um potencial naquele jovem e ele começa a explorar o talento dele no quesito de dar oportunidade, incentivar, apoiar, e às vezes um jovem que louva, enfim, às vezes alguém que gosta de trabalhar na recepção da igreja. E ele enxerga essa vocação, esse talento e concede a oportunidade, né? O pastor, na condição de um líder, de um setor, o pastor tem essa atenção de procurar verificar entre as ovelhas alguém que tem uma chamada para a palavra, alguém que tem uma chamada para o ensino, alguém que tem uma chamada para o louvor. O pastor tem essa atenção, essa preocupação de enxergar esses talentos que estão escondidos no meio da multidão. Ô, pastor André, e isso é um dos pontos que mais os pastores precisam explorar em si mesmo. Porque eles estão lá no meio, esses talentos, né? Como, por exemplo, a visão que André teve lá no capítulo 6 de João, quando ele descobriu aquele moço que tinha os 5 pães e os 2 peixes. Verdade. Né? Ele disse para Jesus: nós não temos, mas está aqui um rapaz que tem. Olha aí, ó. Né? Esse menino tem. Então, às vezes o pastor precisa descobrir os que têm, aqueles que têm talento. Sim. E é uma coisa que Deus coloca na gente. Há poucos dias eu recebi um casal e eu nunca tinha visto. Eles chegaram lá, nós apresentamos, eles não estavam com carta, mas eu olhei assim e Deus me fez sentir, ela canta. Aí eu falei: ó, irmã, Deus está me falando que a senhora canta, vem louvar Deus. E ela cantava glória. demais, pai. Que bênção. Cantava lindo. Então, é algo assim que você descobre, você percebe, você vê, Deus mostra. Sim. Então, esse lado do pastor, em geral, ele precisa desenvolver para descobrir os talentos, porque estão lá. Deus tem no meio do seu povo instrumento para toda a obra. Sim. É só a gente descobrir. Com certeza. Pois é, pastor Rael, agora avançando um pouco aí na sua trajetória, né? O pastor tem uma história linda lá na Cidade Dutra, que hoje, como eu comentei, é a igreja sede do setor 109 Interlagos, e de lá o pastor, Deus, né, o levou pelo interior de São Paulo. O pastor passou por muitas cidades, não vai dar para a gente discorrer todas as cidades, porque eu imagino que cada cidade, cada congregação que o pastor pastoreou, ficou ali uma experiência, o pastor viveu algo extraordinário da parte de Deus. Mas, enfim, o pastor passou por Parelheiros, Catanduva, Araraquara, Presidente Prudente, Piedade e até chegar em Vargem Grande. De Vargem Grande, o pastor passou a dirigir um setor. Conta para nós aí como que foi essa experiência. Então, pastor André, olha só, eu quando estava em Cidade Dutra, como eu disse, foi a primeira igreja que eu congreguei em São Paulo. Eu cheguei da Bahia e fui para lá eu fiquei como jovem, depois me casei, e
o pastor depois viu em mim uma chamada, me colocou para ser o pastor da congregação e posteriormente ele me tirou de lá depois de alguns anos e me levou para o Parelheiros. Eu fui pastorear a igreja Jardim dos Álamos, onde posteriormente passou a ser um setor e lá ficou a sede. Como eu te falei, se eu não me engano, acho que o primeiro pastor setorial lá foi o pastor Euclides. Depois passaram outros pastores, mas eu já tinha saído para o interior. A minha saída para o interior se deu quando eu estava dirigindo a Cidade Dutra. Eu morava no Jardim Quarto Centenário, fica bem pertinho da igreja. E Deus usou uma irmã que passava de ônibus. Ela estava na linha de ônibus que vem do Sesc destino a Jabaquara. Sim. E ele passa pela Avenida Rubens Montanari de Borba, onde fica a Assembleia de Deus do Cidade Dutra. E ela, quando passou ali, Deus falou para ela que ela para entregar uma mensagem ao dirigente daquela congregação. E ela obedeceu, desceu no próximo ponto. Mas essa irmã, ela te conhecia? Não, ela não me conhecia. Não conhecia? Não. O próprio Deus falou com ela? Sinal, era uma irmã de Pernambuco, e ela estava há pouco tempo aqui em São Paulo. Sim. E ela, então, passou, quando Deus falou com ela, ela desceu, foi até a igreja. Forte. E lá no fundo tinha um caseiro que morava lá. Sim. E ela então pediu o endereço, onde é que mora o pastor aqui dessa igreja? Ela falou, mora aqui embaixo, já em Quarto Centenário, explicou. E ela desceu a pé, de onde eu morava. E chegando lá, eu estava na garagem mexendo com o carro, e ela falou que procurou minha esposa, né? Depois entrou. Daí a pouco minha esposa saiu e falou, essa irmã que chegou aqui quer falar com você. Aí eu fui lá para dentro, não conhecia ela. E ela então começou a falar comigo, disse, olha, Deus me mandou aqui dizer ao senhor que o seu tempo venceu ali naquela igreja, que ele vai lhe levar para o interior. O senhor não vai ficar mais aqui em São Paulo. Deus manda dizer ao senhor que ele não quer o senhor trabalhando com táxi. Eita. Aí depois ela perguntou se o senhor tem táxi? Eu falei, tenho. E ela disse, então foi assim que Deus mandou ele falar. Se prepare, porque Deus vai cuidar do senhor. E as portas aqui estão fechadas. E Deus vai lhe conduzir de acordo à vontade dele. Aí eu fiquei assim meio duvidoso. Eu tinha meus filhos, eu trabalhava para mantê-los, né? Porque a gente não tinha tempo integral no ministério, então tinha que trabalhar. E eu fiquei meio preocupado, não querendo aceitar. Até cheguei a dizer para minha esposa, falei, nega, se Deus está fechando essa porta, que é o único jeito que eu tenho de ganhar dinheiro, que é o táxi, ele vai abrir outra. Deus não vai fechar uma porta sem abrir outra antes. Mas, rapaz, foi engano meu. As portas se fecharam e eu insistia trabalhando na praça, mas não conseguia mais fazer as férias. Todo dia era aquela luta, até que um dia eu estava voltando para casa, aí contei o dinheiro que eu ganhei naquele dia. Eu tinha uma filha pequena que usava leite ninho, e eu passei no mercado, todo o dinheiro que eu tinha conseguido naquele dia só deu para comprar uma lata de leite ninho. Interessante falar isso, pastor, porque hoje talvez a gente, por não ter mais essas necessidades, a gente esquece desses momentos, mas esses momentos são importantes, porque você pode ver o que Deus fez. Porque quando eu saí do mercado com aquela lata de leite ninho, me veio um sentimento assim de fracassado, de derrotado. Sim. E eu comecei a ficar pensando, meu Deus, mas eu vou chegar em casa só com esse leite ninho, não estou levando nem pão para os outros comerem. Como é que eu vou fazer? Aí Deus falou comigo, aprenda a depender de mim. E quando eu senti essa voz falando, eu estou te ensinando uma lição, aprenda a depender de mim, eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito, que eu não conseguia dirigir. Aí eu encostei o carro num acostamento assim, que eu estava indo lá para o Varginha, né, sentido Parelheiros. Parei, chorei e vim embora. Quando eu cheguei em casa, eu parei o carro na garagem, entrei pela porta da cozinha, com a sacolinha, com a lata de leite ninho. Eu me deparei com uma compra enorme em casa, em cima da mesa, da pia, do chão. A cozinha estava completamente cheia de compras. E eu fiquei olhando aquilo assim, assustado, perguntei para minha esposa, o que foi isso? Ela veio e falou assim, eu não guardei nada para você ver tudo aí. Deixei aqui tudo para você ver. Eu falei, mas o que foi isso? Ela disse, veio um irmão aqui, falou que Deus falou para ele ir no mercado fazer uma compra e trazer aqui. E ele foi e fez a compra e trouxe. E eu em pé ali, e eu senti o Espírito Santo falar comigo assim,
na tua mão está o teu esforço, o teu recurso. E aqui está a minha provisão. É forte. E eu fiquei olhando Meu aquilo Deus. e comecei a chorar. E eu fui me rendendo. Eu fui me entregando. Porque eu sei, pastor, que o que Deus queria fazer comigo no interior, em alguns lugares onde eu teria que passar, eu precisava tirar da minha mente aquela ambição por ganhar dinheiro, sabe? Eu precisava me desprender daquela vontade de ser alguém, Sim. de crescer na vida, sabe? Eu tinha aquele desejo, eu comecei uma época com vendas de carro, eu cheguei a abrir uma agência de carro, eu tinha um sonho de ser alguém, ganhar dinheiro. E Deus tirou do meu coração essa ambição, essa coisa de querer ser. De maneira que Deus nunca deixou faltar o necessário. Glória a Deus. Eu fui para o interior, passei uma experiência muito triste, porque Deus me provou no interior. Eu nunca esqueço que quando eu fui para o interior, a primeira cidade que eu fui foi Catanduva. Eu posso falar porque o pastor que era pastor-presidente lá já dorme no Senhor. E o pastor Dutra, José Dutra de Moraes, ele era tio da minha esposa e ele queria muito que eu fosse ajudar ele na obra. E eu fui lá uma semana antes, passei com ele. A igreja tem um prédio anexo e nesse prédio, que acho que é uns 4 a 5 andares, tem alguns apartamentos. E ele me mostrou um apartamento e disse: você vai morar nesse apartamento aqui. Aí eu passei uma semana lá e voltei depois para São Paulo. E quando eu decidi a mudar, eu peguei as minhas coisas e fui. Quando eu cheguei lá com o caminhão, por sinal, na época era até um caminhão aqui do Belém, que o pastor Leles, que cuidava do transporte, me cedeu esse caminhão para levar a minha mudança. E eu fui, quando eu cheguei lá era 2 horas da madrugada. Aí o irmão que era caseiro da sede me chamou, foi lá me atender e disse: olha, o pastor mandou dizer que o senhor não vai morar mais aqui nesse apartamento. Ele está viajando e o senhor vai morar num bairro aqui da cidade. É uma casa aqui que a igreja tem. Eu falei: mas onde é isso? Ele disse: vai ter que esperar de manhã para me levar vocês lá. Aí ficamos por ali, dormindo no banco da igreja, aquela coisa toda, com a família toda. Quando foi de manhã, aí fomos para lá. Quando eu cheguei lá na casa onde eu ia morar, tinha uma família morando. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Quando eu falei, levou um susto, a família ficou assustada. Ficaram: mas o que a gente vai fazer? Eu vou para onde? E eu não entendia, e o motorista do caminhão precisava vir embora. E aí eles iam tirar a mudança, botar na calçada, na rua lá, um sol quente, rapaz. E essa família foi procurar um lugar para mudar, uma casa para alugar, um lugar para sair. E aí depois foi que eu entendi que o pastor fez isso para tirar aquele casal de lá que ele precisava tirar. Então ele usou essa estratégia: eu vou chegar com uma mudança na porta da casa, o pessoal vai ter que sair. Só que nós ficamos o dia inteiro, que ela só conseguiu sair lá para 6 horas da tarde. E eu fiquei cuidando daquelas coisas na calçada aqui, aquela mudança todinha ali em cima da calçada. Então foram experiências que a gente passou de sofrimento, de angústia, mas que resultou em bênçãos depois, sabe? Sim. Deus fez algo assim extraordinário. Quando eu estava pastoreando a igreja na cidade de Indiana, a minha filha, Rosane, ela teve um problema, um caroço na parte frontal do rosto. E esse caroço estava crescendo. E quando a gente foi no médico, o médico fez uma tomografia e descobriu o problema. Era uma displasia fibrosa. E essa doença, esse tumor estava aumentando e já estava pressionando o cérebro dela. Tinha que fazer uma cirurgia. Acontece, pastor André, que a gente não tinha recurso e a cirurgia era muito cara. E então o que eu fiz? Eu chamei minha família, porque a gente sempre resolveu os problemas através de oração. Eu chamei minha família toda, eu falei: vamos começar uma campanha de oração de madrugada? E eles concordaram. E a gente, toda madrugada, 4 da manhã, a gente levantava, todo mundo ia para a sala e a gente começava a orar. 1 hora de oração. Todo dia, todo dia. Aí alguns irmãos da igreja perceberam que a gente estava orando. E aí eles me perguntaram: pastor, vocês estão em oração? Eu disse: mas é com uma família. Não, mas eu posso ir? E pode. Aí um casal que gostava muito da gente, eles foram orar com a gente. O vizinho dele percebeu que ele levantava toda madrugada
E aí a vizinha curiosa foi lá para ele e disse: vocês estão levantando de madrugada, eu percebo vocês saírem, vocês estão indo para onde? Aí ele disse: a gente está indo lá na casa do pastor orar com ele de madrugada. Essa mulher era uma católica, sabe aquelas católicas dedicadas, praticante, que tinha cargo na igreja? Aí ela disse: eu posso ir com vocês para oração? Eu falei: mas a gente vai orar, é uma hora de... Não, mas eu vou. E a mulher começou a ir com ela. Depois o marido. Eles se converteram orando com a gente 1 hora de joelhos. Glória a Deus. Essa ideia, esse irmão hoje é um obreiro, pregador da palavra de Deus lá na região de Presidente Prudente. Que belo. Essa irmã é professora da escola dominical. Eles se converteram orando com a gente de madrugada. Nesse período, o irmão Silas, que foi esse casal que levou essa família, ele teve uma visão. Nessa visão, ele estava numa sala, uma parede bem branca, e ele começou a olhar para aquela parede. De repente começou a aparecer o rosto da minha filha. E de repente veio uma junta médica, e aí os médicos começaram a discutir sobre, olhando para o rosto dela, e como quem estava fazendo o plano da cirurgia, Sim. né, planejando como ia fazer. Aí apareceu um personagem, um homem de branco assim, com muita autoridade, chamou a atenção dos médicos e disse: olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui? É desse jeito que eu quero que deixe o rosto dela. Dessa forma. Era como se fosse uma fotografia do rosto perfeito dela. E o médico tinha falado para nós que ele ia cortar o rosto dela no meio. Ela podia ficar sem visão, ela podia ter meningite, tinha que ter uma junta de médico, neurologista, enfim. E aí ele falou que de vários riscos que ela ia ter. E naquela visão, aquele personagem disse para os médicos: eu quero que deixe o rosto dela desse jeito. Ou seja, perfeito como era. No dia da cirurgia, os médicos se reuniram, assim como ele viu na visão, e eles passaram horas e horas discutindo e resolveram não cortar o rosto dela. Fizeram a cirurgia pelo nariz, durou 6 horas de cirurgia e tiraram todo o tumor sem fazer um corte no rosto da minha filha. Eu creio. Agora, o recurso, pastor André, eu não tinha. Alguns pastores sugeriram a gente fazer uma feijoada beneficente, enfim, mas não precisou, porque Deus tocou no coração de um amigo que eu tenho lá em Maringá. Eles estavam lá em casa e disse que Deus incomodou ele durante a noite toda. Dia seguinte, ele chegou para a esposa dele e falou: nega, eu não sei o que está acontecendo, estou preocupado com o pastor Rael, ele deve estar precisando de alguma coisa que eu não consigo esquecer ele 1 minuto, a noite toda, sem dormir, pensando nele. Aí ele me ligou e disse: pastor Rael, está tudo bem? Eu falei: está tudo bem, minha filha vai ser operada no mês tal, está marcada a cirurgia e tal. Aí ele perguntou assim: mas você tem recurso? Não, mas a gente vai dar um jeito aqui e tal. Aí ele falou assim: quanto que é a cirurgia? Eu falei: um valor alto, rapaz. Ele falou: pode me dar o número da conta que eu vou mandar o dinheiro, que Deus falou comigo. Glória a Deus. Sabe, Deus falou comigo e eu vou mandar o dinheiro. E ele mandou todo o dinheiro do pagamento da cirurgia da minha filha. O irmão Márcio mora hoje em Sarandi, é um empresário muito abençoado, uma pessoa amiga, me chama sempre para estar lá com ele. Então Deus preparou pessoas para cuidar da gente. Então eu sempre digo: vale a pena você se dedicar a fazer a obra de Deus. Sim. Porque Deus cuida daqueles que Ele chama. Eu nunca me decepcionei. Vivi toda essa vida, pastor, envolvido na obra, e esqueci que eu tinha que ganhar dinheiro, que eu tinha que comprar uma casa, eu tinha que ter alguma coisa. Como é que a gente vai? Mas Deus cuidou de tudo. Eu falava para meus filhos: fiquem em paz, que Deus vai nos dar uma casa. Não sei como, mas Deus vai dar. E lá em Boa das Artes, Deus me deu uma casa. Glória a Deus. Sabe? Eu estava congregando lá, dirigindo a igreja há uns 2 anos, 2 anos e pouco, quando um casal chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma casa que eu vou vender para o senhor. Eu falei: mas eu não tenho condição de comprar a casa. Ela disse: o senhor pode ir lá ver a casa? Aí eu falei: posso. Mas olha, pastor André, eu pensava que fosse uma casinha bem pequenininha, assim, porque a irmã sabe que eu não tenho recurso, ela não vai querer me oferecer algo. Mas, rapaz, eu me surpreendi quando eu cheguei lá. Aí eu entrei na casa, comecei a olhar, inclusive os móveis estavam tudo na casa, tudo, né? Aí tudo, móveis planejados na cozinha, nos quartos, né, tal, suíte, closet e tal, piscina, uma casa boa. Sim.
E eu, então, estou contando isso aqui para a glória de Deus, tá? Não é por outra razão, não. É só para exaltar o nome do Senhor. E ela, então, eu olhei para casa e disse: irmã, eu tenho sonho de ter uma casa, mas essa aqui está muito além dos meus sonhos, não dá para a gente nem conversar. Ela disse: pastor, do jeito que o Senhor fez comigo, Ele vai fazer com o senhor. Eu também disse isso quando eu vim comprar essa casa. Mas o Deus que me deu, Ele vai dar para o senhor. Então, André, eu sentei ali com aquela irmã e o casal, né, o esposo dela, numa mesa como essa, assim, que tinha lá na casa, com cadeiras, tudo. E eu falei para ela: deixa eu falar para a senhora que eu tenho. Juntando uma cota que eu tinha de apartamento com um carro que eu tinha, dava 70 mil. A casa era 750 mil na época. Eu tinha 70 mil. Aí ela disse: não, pode deixar o carro, a casa, a cota a gente passa para o rapaz que pegou essa casa e depois devolveu. E como que o senhor pode pagar? Eu calculei o aluguel que eu pagava, eu falei: só posso pagar X, mas não vale apertar. Ele disse: não, esse valor dá para pagar, então a casa é sua. Me entregou a chave. Glória a Deus. Fez um documento, eu não precisei fazer empréstimo em banco, não precisei fiador. Glória a Deus. E já faz 7 anos que Deus me deu essa casa. E graças a Deus está lá, para a glória de Deus. Nosso Deus, Ele cuida dos detalhes. Cuida dos detalhes. Deus nunca me deixou sofrer necessidade, desde quando eu dediquei a minha vida na obra de Deus. Então, aquela lição que eu tive, Deus disse para mim: aprenda a depender de mim. Vale a pena depender do Senhor. Pastor, e o senhor contando a sua história, me veio à memória aquele versículo lá em Isaías, que diz que os pensamentos do Senhor são maiores, né? E os caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. O pastor tinha a intenção, o propósito, o sonho, o desejo de ficar rico, mas o pensamento de Deus era muito maior. Não era para ganhar dinheiro, era para ganhar almas. E glória a Deus pelo seu testemunho, pastor Rael. Infelizmente, as horas já são avançadas, nós já vamos encaminhar para finalizar o programa, mas antes eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para todos os irmãos que estão nos acompanhando e, na sequência, já nos abençoa com uma oração. Aleluia. Glória a Deus, como é bom falar das coisas do céu, né? Eu tenho um versículo aqui que eu gostaria de ler, que está no livro do 1 Reis, capítulo 3, e o versículo número 7, diz assim: e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Glória a Deus. Eu estava lendo esse versículo e me veio ao coração um sentimento com relação a tudo que a gente tem, tudo que a gente possui. Existem as formas pelas quais a gente adquiriu. E a forma mais comum de você adquirir as coisas é comprando, né? Você compra, paga de algumas maneiras, né? Com cartão de crédito, de débito, à vista, financiado, a prazo, enfim. Mas essa é a forma mais comum de se adquirir, é comprando. Mas existem outras maneiras de você ter alguma coisa. Você pode herdar alguma herança, você pode receber algo que alguém sentiu de te dar e você recebe, como por exemplo no aniversário, você recebe presentes. Mas existe uma outra forma que eu quero colocar aqui à luz do que eu li, que é a forma de se pedir. Ou seja, existem coisas que você não vai comprar. Você só vai ter se você pedir. Pedir para quem pode dar. Por exemplo, sabedoria é uma dádiva, é um dom de Deus que a gente precisa pedir a Deus para ter. Eu fiquei pensando, pastor André, que quando eu li esse texto, que levando em conta que algumas coisas a gente só tem se a gente pedir, o dinheiro não compra. Às vezes você quer fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, para a América,
Você compra a passagem, você pode ter o dinheiro para pagar a sua estadia por lá, mas você precisa do visto no seu passaporte. Isso você não compra. Você vai pedir. Agora, é interessante quando você chega no consulado, eles vão analisar o seu pedido. E eu estava lendo esse texto e me veio isso na mente porque os nossos pedidos feitos a Deus são analisados. Deus analisa o pedido que você está fazendo para depois Ele te abençoar. Quando Salomão faz o pedido para Deus, depois de ter de Deus essa oportunidade de pedir o que ele quisesse, que Deus o daria, Salomão faz um pedido com sabedoria. E eu aprendo aqui com isto, porque quando Salomão abre a boca para fazer o pedido em si, ele já havia feito um comentário. Ou seja, ele tinha passado alguns pontos que é importante. A gente lê em Tiago, capítulo 4, verso 3, está escrito assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, muitas vezes você não recebe porque você não pediu certo. Como Deus analisa o pedido que a gente está fazendo, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele sabe por que você está pedindo, para que você está pedindo, para que você quer esse dom, para que você quer esse talento, para que você quer essa dádiva. Se é para o seu engrandecimento, se é para o seu capricho, para a sua vaidade, Deus sabe. Quando Salomão pediu, ele demonstrou aqui pelo menos 3 pontos importantes que eu acho muito lindo. Primeiro, ele demonstra gratidão antes de pedir. Antes de fazer o pedido a Deus, ele se lembra do seu pai. Ele diz: tu usaste de grande beneficência para com Davi, meu pai, e me elegeste e me colocaste como rei no lugar dele. Aí depois ele vai, mais na frente, ele fala assim: eu sou apenas um menino pequeno. Ou seja, ele usa a humildade. E por último, ele fala assim: o teu povo, que é grandíssimo, incontável, ele valoriza o povo de Deus. E depois, ele demonstra que o pedido que ele está fazendo ali não é para benefício próprio. Ele está pedindo para que ele pudesse ser útil ao povo de Deus. Como poderei saber sair e entrar no meio desse tão grande povo? Então, o pedido que Salomão está fazendo aqui é analisado por Deus passo a passo. E quando Deus conclui o pedido que ele faz de sabedoria, para ser útil ao povo de Deus, valorizando o povo que mais Deus amava, então Deus disse assim: como não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste longos anos de vida, não pediste riqueza, eu vou te dar tudo isto. Deus deu a ele sabedoria e muito mais, além do que ele pediu. Então, eu deixo aqui esta palavra. Se você está precisando de algo da parte de Deus, examina seu coração. Procura consultar a vontade de Deus primeiro. Procura saber se o que você está querendo é exatamente o que Deus quer te dar. Porque tem coisas que a gente pede pensando somente no nosso bem-estar. E quando eu penso só no meu bem-estar, nem sempre isso convém a Deus. E se eu estou pedindo algo que é para ser útil ao meu irmão, para ser útil à obra de Deus, para ser útil à igreja de Deus, eu tenho certeza que Deus vai abrir portas e eu vou alcançar o que eu estou pedindo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e que essas palavras possam estar no seu coração. Peça, mas peça com sabedoria, porque Deus conhece toda a nossa intenção, todo o nosso desejo, e Ele sabe por que nós queremos isto ou aquilo. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor, faça uma oração, nos abençoa. Bendito Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos tão importantes que podemos passar aqui. Nesta oportunidade, Senhor, realizando mais uma série desse programa, Confradesp, eu quero Te louvar, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. A Tua presença, Senhor, tem sido real em nossas vidas. Deus,
Tu é aquele que conhece todos os pastores que faz parte desta convenção. Tu está vendo, Senhor, teu filho lá no interior, nos lugares mais difíceis. O teu servo que está trabalhando, aquele que está evangelizando, que está edificando vidas, que estão construindo, que estão realizando obras grandes. Aqueles que estão, Senhor Deus, passando por alguma dificuldade. Tu conheces todos nós. Abençoa, Senhor Deus, o nosso ministério. Abençoa, Senhor Deus, todos os pastores da Confradesp. Abençoa, Senhor, a nossa mesa diretora, todos os teus servos que faz parte da diretoria desta igreja também, Ministério do Belém, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Abençoa nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, a sua família. Pai, abençoa toda a diretoria desta igreja. Nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, os projetos. Tu sabes, Senhor, que esta emissora, esta FM 88.7, está aqui a serviço do Evangelho. Usa, Senhor, os teus servos. Quero pedir a tua bênção em favor do teu servo, pastor André, que está aqui na direção deste programa, e toda a equipe que trabalha ao seu lado, que todos possam ser alcançados pelas mais ricas bênçãos do céu. Tudo isso nós te pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor Rael, sem palavras para agradecer a sua presença, por ter aceito o nosso convite, e as portas permanecem abertas. Quando o pastor desejar, vem aqui bater um papo conosco, contar um pouco da sua história. Obrigado, querido. E a você que esteve nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube, ou esteve sintonizado na rádio ADFM 88.7, obrigado pela sua audiência, e terça-feira que vem estaremos novamente aqui nesse canal, nesse mesmo horário, com mais um convidado especial, e certamente seremos edificados por Deus através da experiência do pastor que estará aqui conosco. Amém? Deus abençoe, desejo a todos os irmãos uma terça-feira de bênçãos, conquistas e grandes realizações.